Olá pessoal, voltando à minha série aqui de vídeos sobre o meu mestrado, eu vou falar sobre um requisito muito importante que é o teste de proficiência em inglês. Qualquer curso em inglês que você vai fazer, não necessariamente aqui na Europa ou na Suécia, qualquer curso no mundo em inglês vai exigir que você tenha um teste de proficiência em inglês e que você atinja um determinado nível nesse teste de proficiência em inglês. Não somente saber falar inglês é o suficiente. Você precisa provar que você sabe falar inglês bem e sabe falar inglês em nível acadêmico. Então, qualquer página de qualquer curso em inglês, em qualquer universidade do mundo, vai ter o requisito que você precisa falar inglês e principalmente falar quais são os testes que são aceitos pelas instituições. Não são todos os testes que são aceitos. Às vezes um teste muito famoso, por exemplo, como o TOEFL, pode não ser aceito em uma determinada instituição. Então é importante checar, como eu disse nos meus vídeos anteriores, na página de requisitos e checar quais são os testes que são aceitos. Às vezes uma universidade pode aceitar um IELTS, um TOEFL, um TOEIC e outras podem não aceitar todos esses daí. Mas vamos lá falar sobre todas essas siglas aí que eu já mencionei e falar como que são esses testes, como é que você faz esses testes e quão difícil é fazê-los. Então, como eu mencionei antes, o teste mais largamente aceito, o mais famoso é o TOEFL. Significa Test of English as a Foreign Language, que pode ser em vários formatos. Eu não sei exatamente porque eu não fiz o TOEFL, eu fiz um outro teste, mas ele tem sim pelo menos dois formatos que eu conheço, que é o formato de no papel, que você faz uma prova escrita, e o formato online, que é o TOEFL IBT. O teste do TOEFL é similar a qualquer teste de inglês que você vai fazer. Tem-se 4 áreas de conhecimento, que é o reading, o listening, o writing e o speaking. Essas 4 vão ser sempre testadas de uma forma ou de outra em qualquer teste para demonstrar o seu nível de conhecimento no inglês. Porque são áreas diferentes e qualquer língua vai ter essas 4 características. O meu curso na Universidade de Uppsala aceita o TOEFL como teste de proficiência em inglês. E na página dos requisitos aparece lá que é tanto o TOEFL em paper-based e o internet-based, o escrito e o na internet. O paper-based parece que está saindo em desuso, está caindo em desuso, eu não sei direito, mas provavelmente se você for optar por fazer o TOEFL, provavelmente você vai fazer o internet-based. O paper-based eu também não sei quanto que vale a prova, mas aqui no site da Universidade de Uppsala fala que você precisa atingir no mínimo 588 pontos. Eu não sei se isso é muito, se isso é pouco, porque também não sei quanto que vale o curso. Mas o internet-based exige que você atinja 90 pontos de uma prova que vale 120. A dificuldade do teste realmente é relativa, de se dizer. Eu também não sei como é que é o ambiente do TOEFL, se o ambiente do TOEFL é difícil, mas a nota que você precisa tirar realmente é uma nota considerável, é uma nota de fluência em inglês. Então você precisa realmente ser fluente, ou pelo menos ter um inglês avançado para tirar uma nota dessa. Eu não sei falar muito do TOEFL porque eu não fiz esse teste, fiz o IELTS. O IELTS significa International English Language Test System. A Uppsala University, no meu curso, exige 6.5 na prova do IELTS. O IELTS ele vai até 9. E por último também aparece aqui na página o exame do Cambridge, que é da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Só que esse exame é um pouco diferente. Ele na verdade tem 3 categorias em que você se inscreve para 3 tipos de exame que tem 3 níveis diferentes. Então, um é maior do que o outro. E geralmente a universidade exige que você simplesmente passe nesse exame. Então, esse exame você é aprovado ou reprovado. E tem, é claro, a escala dentro de cada um desses exames. Ele é um pouco mais complicado de entender. Eu também não sei direito, mas é mais ou menos assim que funciona. Se você tirar uma nota muito baixa num exame que você se inscreveu, aparentemente você tem a nota de aprovado na categoria inferior a que você se inscreveu. Tanto que aqui na página do curso só fala o nome dos exames que eles aceitam como teste de proficiência. Então você precisa ser aceito no CAE,
e no CPE, que são os níveis dos exames de Cambridge. Mas eu também já não sei falar muito sobre esse exame, porque ele já tem uma característica um pouco mais diferente do IELTS e do TOEFL, que são mais semelhantes entre si. E, como eu disse anteriormente, tem alguns testes que não são aceitos. Por exemplo, aqui na Universidade de Uppsala, pelo menos para o meu curso, não é aceito o teste do TOEIC, que é um teste largamente executado, muita gente faz esse teste e é uma opção para muita gente, mas para a Universidade de Uppsala não é uma opção. Eu ouvi dizer que esse teste ele é muito mais frequente que os outros. Me indicaram esse teste porque eu não conheço esse teste, eu não sei falar sobre esse teste, mas me falaram que esse teste ele ocorre com uma frequência muito maior do que o IELTS, que o TOEFL. Então, se você está você está sem tempo para fazer esse teste ou está muito no limite da inscrição de um curso, às vezes ele é uma boa opção. Mas aqui na Universidade de Uppsala seria um erro porque ele não é aceito. Agora, você pode perguntar qual que é o teste mais amplamente aceito pelas universidades do mundo. Eu vou dar a minha opinião, que eu acho, por impressão própria, por todos os cursos que eu vi, por todos os cursos que eu pesquisei, que é o teste do IELTS, que é o mais aceito. Muita gente vai discordar, achar que o TOEFL é o mais aceito, mas eu acho que é o IELTS, porque o IELTS ele tem uma vantagem. O TOEFL ele não é aceito nas universidades da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Então você não vai conseguir se inscrever para uma universidade do Reino Unido, que era o meu caso. Eu fiz inscrição em bolsa do Reino Unido, em faculdades do Reino Unido, e se eu tivesse o TOEFL, eu não ia conseguir fazer, porque ele não é aceito. Teve algum motivo burocrático que ele deixou de ser aceito há alguns anos atrás. Então, o IELTS, eu não tive problema com nenhuma faculdade. Aqui na Escandinávia, no Reino Unido, nos Estados Unidos, o IELTS é aceito em todos. Então eu acho, por impressão própria, que o IELTS é muito mais aceito que o TOEFL. Agora também está nos requisitos, e geralmente em todas as universidades também tem o requisito por área de conhecimento. Então, não só você precisa tirar, por exemplo, 6,5 aqui no meu caso, pro IELTS, mas você precisa tirar pelo menos 5,5 em cada uma das áreas, e no speaking, no listening, no writing e no reading. Então, se você tirar 7 e 5 em uma das áreas, você não passa porque você não atingiu os requisitos mínimos. Por mais que o 7, que é o geral, você tenha atingido maior do que o 6,5 que eles exigem. Então, sempre tem essa exigência. Por exemplo, também para o TOEFL também. Aqui exigem pelo menos que você tire 30 pontos em cada uma das áreas de conhecimento. E acredito também para os outros cursos, para os outros testes também seja a mesma coisa, para o Cambridge, para o TOEIC. Agora vem a pergunta, como que é a prova, como é que eu me preparo para essa prova? Eu posso falar mais objetivamente sobre o IELTS, né? Mas a preparação é semelhante para o TOEFL, por exemplo. Então, o IELTS a prova é uma coisa muito interessante, porque uma coisa é você saber falar inglês e uma coisa é você saber fazer bem a prova. Isso daí às vezes vale para qualquer coisa, para qualquer prova que você vai fazer. Você saber fazer a prova é uma vantagem muito grande na hora de executá-la efetivamente. Então, é claro que você tem que saber falar inglês, você melhorar seu nível de inglês é uma vantagem. Mas saber fazer a prova é uma vantagem muito maior, na minha opinião. Agora, como forma de preparação, tem os cursos preparatórios para o TOEFL, para o IELTS, para o Cambridge, que são ministrados por diversas escolas de inglês por aí afora. Eu, particularmente, não optei por os cursos preparatórios, mesmo porque eu não queria gastar tanto dinheiro com eles, porque eles não são baratos, e optei por estudar sozinho. Mas eu realmente recomendo fazer esses cursos porque é como se fosse um cursinho de vestibular. Você entra no ritmo da prova e começa a se preparar adequadamente. Por exemplo, eu comecei a estudar sozinho, eu acabei estudando muito inglês, a gramática, vocabulário, tudo que são coisas importantes, sim, mas eu acabei deixando para estudar a prova em si muito para o final. Então,
teve algumas coisas que eu acabei ficando meio atrás porque eu não estava tão acostumado quanto eu poderia estar sobre a prova. A prova ela tem uma dificuldade muito grande em uma característica, porque eu acho que prova também não é uma palavra adequada, eu costumo chamar de gincana, que você tem que fazer a prova correndo, porque faz parte da avaliação, você saber ter a resposta na ponta da língua. Eu acho válido esse tipo de avaliação com um prazo curto para você fazer. Apesar de eu não gostar de fazer esse tipo de prova, eu acho válido como método de avaliação. Mas é uma coisa que você precisa se preparar, você precisa saber qual que é o tempo da prova, quanto você tem que estar acostumado ao tempo máximo que você pode gastar em cada questão. Você, se você pega a prova pela primeira vez, seu rendimento vai com certeza ser inferior do que as próximas vezes que você começar a fazer essa prova, porque você vai se acostumar, por mais que seu nível de inglês não evolua nessas simulações. Mas agora vamos falar um pouco sobre a estrutura do teste. Olha, eu não sou uma fonte muito boa para se falar, eu vou falar sobre a minha experiência. Se você quer saber realmente como é que funciona cada um dos testes, pesquisa no YouTube que tem várias informações, tem cursos online que eu fiz, que eu assisti, como é que é a estrutura de determinadas provas, o que acontece em determinadas provas, dicas. Então pesquisa aí, eu vou dar a minha experiência. Então vamos lá. No dia que eu fiz speaking de manhã e as outras três áreas de tarde. Então, o speaking é basicamente uma conversa que você tem com uma pessoa. Geralmente é um professor de inglês que é gravada e não é ele que está te avaliando. Essa gravação ela vai para o sei lá onde que vai essa gravação para avaliarem para a instituição que faz o IELTS. Eles ouvem a gravação e determinam o seu nível de inglês naquela determinada área, no speaking. Então você vai conversar com ele, ele vai te fazer algumas perguntas, você vai responder, vai falar sobre a sua vida, algum determinado tema que eles tenham lá, e também tem uma estrutura específica dentro dessa área. Então essa eu acho que para mim foi uma das mais difíceis porque eu não tinha muito como me preparar. Como eu estava estudando sozinho, se eu não tenho com quem falar, as poucas pessoas que eu tinha falado não tinha tempo para ficar falando comigo ou simulando. Então eu não tive como simular, então eu falava sozinho só. Quer dizer, dá até para você simular sozinho, mas não é o ideal, é claro. Mas o importante é que conhecer a estrutura. Tem uma hora lá que você lê uma historinha lá, uma coisa rápida, e você tem que pensar em como é que você vai discorrer por alguns minutos. Então você tem que falar por acho que 4 minutos sobre um determinado assunto. Isso parece pouco, mas realmente é difícil, até em português. Você vai fala sobre, sei lá, uma determinada situação da sua vida por 4 minutos. Você tem que pensar em como é que você vai discorrer sobre aquele assunto, e não é fácil. Isso daí eu acho que foi a parte mais difícil desse exame. E também tem outras peculiaridades dessa conversa, mas em geral é uma conversa até que informal, até que você está conversando com a pessoa, ela tá falando com você, apesar de você estar nervoso, muitas vezes. Eu estava nervoso, pelo menos, né? Detalhe que isso daí é uma diferença muito grande com o TOEFL. O TOEFL você fala com uma máquina, eu não sei como é que funciona direito, mas todo speaking é com uma máquina, diferentemente de com uma pessoa que é no IELTS. Eu, particularmente, prefiro muito mais falar com uma pessoa do que falar com uma máquina. Mas agora vamos falar um pouco sobre o Reading. O Reading foi o primeiro exame que eu fiz na parte da tarde, que era os três juntos, e também eu acho que não tem muito o que falar sobre ele. Você lê alguns textos, você tem que responder perguntas. Basicamente isso. Tempo é uma situação, então técnicas de leitura vale a pena. Às vezes você lê a pergunta primeiro. Isso varia de pessoa para pessoa, como é que você se adapta a esse tipo de teste. Por isso que é importante fazer simulados. Então eu particularmente dá uma passada de olho nas perguntas e leio o texto mesmo, porque eu não funciono com esse negócio de dar uma passada de olho no texto, que não funciona comigo, eu tenho que ler o texto. Então eu passava o olho nas perguntas, sabia exatamente
mais ou menos o que ia ser perguntado, e quando eu lesse eu já sabia, já destacava onde estava a resposta daquilo que era perguntado. Muitas vezes eu esquecia, claro, mas era uma técnica que eu usava e funcionava razoavelmente bem comigo. E é isso, o tempo é curto, você muitas vezes tem que passar correndo por uma questão, então você tem o tempo exatamente, você tem que dividir mais ou menos o tempo entre os textos que você tem, então acho que são 4 textos e algumas perguntas para cada texto. Então eu fazia um tempo limite para cada texto, então é 15 minutos para aquele texto, passou desse tempo, passa para a próxima, responde qualquer coisa nas respostas anteriores e vamos embora, vamos para frente, porque tem mais prova aí para fazer. Agora a prova seguinte, que não tem muito tempo entre as duas, acho que é uns 5 minutos, é o tempo do cara entregar as folhas, era o listening. Esse para mim foi o mais difícil de todos, porque esse sim é a gincana. Você ouve um texto, ouve uma conversa, várias conversas, tem que pegar informações que eu acho que às vezes é muito específica, número, endereço, algumas outras coisas, que para mim eu acho a parte mais difícil de todas é o listening. Então, saber bem a prova, essa parte você precisa de muita técnica de execução de prova. Então, você tem um diálogo que ele vai ser executado, você vai ter algumas perguntas para responder sobre esse diálogo. Então, antes de iniciar o diálogo, até mesmo na parte que a própria gravação está falando, ele fala: você vai ter alguns minutos para ler as questões. Isso é importantíssimo. Então, você lê as questões e sabe que tipo de informação que vai ser exigida. Então, aqui eu preciso de 1 hora, aqui eu preciso de um lugar, aqui precisa de uma pessoa, o nome de uma pessoa. E quando estiver executando, você já sabe exatamente a característica da pergunta para você não precisar ficar lendo a pergunta, interpretando a pergunta enquanto está a voz falando lá, porque aí eu não consigo ler e ouvir a pessoa falar ao mesmo tempo. Eu consigo fazer uma tarefa ao mesmo tempo. Então eu já precisava saber lá ter um bullet point lá que falava: isso aqui é uma pessoa, isso aqui é o nome de um lugar, isso aqui é 1 hora, um valor. Aí eu conseguia fazer, mas mesmo assim acabava fugindo muita coisa que, nos, que eu perdia, principalmente quando era nome de lugar que eles soletravam, que eu sou péssimo para ouvir palavra soletrada e para soletrar também. E por último vem o writing, que eu acho que não tem muita dificuldade a mais, eu acho que é o mais tranquilo de todos, que comparado com uma redação em português, eu acho que a dificuldade é a mesma. Você tem uma prova, um tempo limite, você tem que discorrer sobre o assunto, e eu acho que é basicamente a mesma coisa. Mas para algumas pessoas vão discordar de mim, acho que é mais difícil porque está em uma outra língua. Eu acho que é basicamente a mesma coisa. A única dificuldade realmente é saber o vocabulário exato, né? Você saber escrever exatamente, corretamente, a ortografia da palavra, né? Em inglês é um pouco mais difícil que em português, porque você está menos acostumado com aquilo. Às vezes, uma técnica boa é realmente trocar a palavra que você está escrevendo. Então, isso também vale para português. Você não sabe como é que escreve uma palavra, você tem aquela palavra no seu vocabulário falado, mas você não sabe escrever, não tem certeza como é que se escreve, troca a palavra por um sinônimo. É uma técnica que eu sempre uso, que também não é lá, que técnica maravilhosa, né? Mas eu sempre uso isso daí. E a estrutura básica são 2 redações, 2 redações normais, como se fosse, sei lá, uma redação de um Enem, por exemplo, e você tem meia hora para escrever cada uma das duas. Então, faz elas, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Bom, acho que é isso. Falei um pouco sobre os testes. Qualquer coisa eu coloco mais informação aí, eu faço mais um vídeo, mas eu acho que é basicamente isso daí. Não tenho muito o que falar sobre os outros testes, porque eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Passar um pouco mais da minha experiência pessoal mesmo, como é que eu lidei com isso. E vamos lá para o próximo vídeo, que eu vou falar um pouco sobre notas, como é que são o ranqueamento das notas aqui nas universidades na Europa, quais são as equivalências de notas e como é que você faz para saber se o seu histórico escolar é bom o suficiente para você ser admitido num mestrado aqui na Europa. Então, até mais!